Pergunta é: quem é o Jesus da nova era? É o mesmo Jesus da Bíblia? Você sabia que existe um Jesus diferente chamado Jesus da nova era? Então, se não sabia, fique sabendo, Jesus não é aquele anunciado, pregado, ensinado por este movimento ocultista chamado Nova Era. E o apóstolo Paulo recomendou que tivéssemos cuidado para que não fôssemos enganados com outro Jesus, que eventualmente nos fosse pregado em lugar do Jesus da Bíblia. Escreveu ele em 2 Coríntios 11, versículo 2: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem pura, aliás, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razões o sofrereis. Então você fica agora fazendo uma pergunta para si mesmo: mas que tipo de Cristo é esse anunciado pelo movimento Nova Era? Então queremos dizer que, segundo o ensino do movimento Nova Era, Jesus era uma figura histórica e o Cristo é uma energia divina que está em todos nós. Então aqui há uma distinção entre Jesus e entre Cristo. Jesus, uma personalidade histórica, e o Cristo é uma energia divina que temporariamente permaneceu sobre a pessoa de Jesus até a hora da sua morte. Ora, isso aí é coisa que nós chamamos heresia de perdição. Agora, escute mais: enquanto no Espiritismo Jesus foi um grande médium, no movimento Nova Era, ele foi o mestre que implantou as bases da Nova Era. Jesus teria sido um mestre cósmico, o avatar da Era dos Peixes. O Jesus da Nova Era é um dos muitos mestres iluminados que receberam a natureza crística. Então, Jesus, segundo o movimento da Nova Era, foi igual aos demais salvadores que, como por exemplo, o Messias dos judeus, o quinto Buda, o Imam Mahdi dos muçulmanos, Krishna dos hindus. Portanto, dizem que o Cristo que voltará será o próximo Salvador na nova era, o Lord Maitreya. Essa palavra Lord em inglesa significa Senhor Maitreya, o grande mestre. Então a Bíblia diz que Jesus é Deus e possui os atributos de onisciência, onipotência, onipresença, e nós encontramos no capítulo 1 do livro de João, quarto evangelho, versículo 1, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mostrando assim que Jesus tinha eternidade, era a pessoa distinta do Pai,
cuja natureza divina era igual à natureza do Pai. Este Jesus tomou a forma humana. E ele, tomando a forma humana, diz no livro de João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aí está o Jesus da Bíblia. E o Jesus da Bíblia é o Cristo eterno. Por exemplo, quando Pedro com os demais discípulos foram interrogados: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles deram as opiniões dos contemporâneos. Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, que tu és um dos profetas. E então Jesus pergunta para eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus não era uma pessoa e o Cristo era uma energia que pousava sobre determinados líderes religiosos. Jesus é o Cristo. Qualquer pessoa que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Então tenhamos cuidado para não aceitar um outro Jesus diferente daquele que nos é apontado na Bíblia Sagrada. E como temos lido com frequência, no capítulo 13 do livro de Hebreus, versículo 7, nós encontramos versículo 8, nós encontramos a eternidade ou a imutabilidade de Jesus, o Cristo. Diz o texto, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não adianta a nova era surgir com essas novidades doutrinárias que são espúrias, porque o nosso Jesus é o Jesus Cristo e ele é pessoa eterna.